o Armando de Matos, que está lá, aqui o professor José Vicente, eu estou trocando todos os lados, e o Roberto Tardelli aqui. Muito bem, vamos seguir para essa rodada agora. Ô, Poit, essa declaração do advogado, o novo advogado de Mauro Cid, de que apenas cumpria ordens, joga a responsabilidade do suposto esquema de venda ilegal de presentes oficiais para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Alguém tem responsabilidade. O advogado disse, não é meu cliente, alguém mandou. Quem mandou, na sua opinião, então? Isso daí chega próximo de Jair Bolsonaro? Boa tarde, bem-vindos todos, tá? Você também, Poit. Boa tarde, Lu, Tardelli, professor Zé Vicente. Tem coisa boa pra gente falar, viu, professor? Vou pegar seu zap para te mandar uma mensagem depois, falar de crédito, Armando, né? E você que acompanha aqui o nosso grande debate na CNN e participa nos comentários, no nosso Instagram, mandando direct, porque a gente pode comentar aqui juntos. Lu, eu não acho que necessariamente não está provado, ainda não tem indício que foi a mando do presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aí, acompanhando a primeira parte do grande debate aqui, muito bem feito pelo Flávio, pelo Caio, meu amigo, e a gente ainda falava entrando aqui, rapaz, existe a possibilidade, né, e a gente colocando suposições aqui, como o Caio adiantou, dele, o presidente Bolsonaro, ser enquadrado no que ele chama de peculato culposo, né? E o culposo, o doutor Tardelli aqui, me endossa que é aquele que não tem intenção de cometer, né? O doloso é quando você faz com intenção, certo, Tardelli? E o culposo é quando você não tem intenção e acaba fazendo, por negligência, né? O Caio ainda disse, deixar a porta do cofre aberta. Né? No caso, seria, você está falando, o Caio se referiu o tempo inteiro a esse culposo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, estou falando em relação ao ex-presidente, porque isso não prova. Porque o outro supostamente teria vendido. Não, mas a pergunta foi quem mandou, né? Eu não tem provas, eu não tenho indício dizendo que foi o presidente que mandou, mas mesmo não sendo ele que mandou, pode ser enquadrado por ter sido negligente e deixado, né, não ter olhado direito, fiscalizado os seus subordinados que fizeram algo criminoso, que cometeram algum crime. E aí existe uma brecha ainda, olha, se o negócio foi devolvido, aí não teria responsabilidade nem por negligência o presidente Bolsonaro. Portanto, tem muita água para rolar debaixo da ponte, viu, Lu? E aquele negócio, conforme vai puxando o fio, vai parecendo desse novelo mais e mais história. Obviamente, não deixa ninguém feliz, a gente passa ano e é o Brasil envolvido em escândalo, é o Brasil envolvido em corrupção, seja de esquerda, de direita. Parece que a gente não tem representante que olha verdadeiramente somente para a população. Fica essa provocação para você que tem que participar mais e botar a gente lá mais transparente, mais diferente do que a gente tem colocado nessa nossa curta história de democracia. Poit está um pouquinho desolado, né? Você viu que ele nem fez aquele convite inicial, vocês participem. Não, isso. Mas foi mais leve hoje, foi meio rápido, aqui a gente entrou meio rápido. Então participem, hein, ó, entra aqui no Instagram da Lu, do Tardelli, da CNN. No meu não. Comenta, manda direct que eu não responde também. Olha, muito bem, mas não fale mal dos meus comentaristas, tá? Porque eu vejo e não respondo, é isso, de direita ou de esquerda, não importa. Ô, Tardelli, você vê aí como você recebe agora essa nova linha aí da defesa de Mauro Cid, né, do advogado, novo advogado, dizendo, meu cliente cumpriu ordens, não sabemos de quem ainda, mas já diz assim, meu cliente não é culpado. E Frederico Wassef disse, também alguém me mandou fazer, mas não foi Mauro Cid nem Jair Bolsonaro. Então, o novo advogado do Cid é, sem dúvida, eu creio, um dos maiores advogados do Cone Sul. O professor César Bittencourt, ele é o professor de todos nós, né? Ele é um ferrenho crítico desde o primeiro momento da delação premiada e, que ironia, poderá ter que usá-la como mecanismo de defesa do seu cliente. Agora, ele toca num assunto muito interessante, que é a obediência hierárquica. Quem responde no caso de obediência hierárquica? Eu não consigo ver, aliás, eu tô acordando todo dia mais cedo, viu, Poit? Porque eu não quero perder a prisão ao vivo do Bolsonaro, que eu acho que é questão de dias. Certo? Bolsonaro está
numa situação em que ele poderá ser preso a qualquer momento. Por quê? Por quê? Por quê? Porque todos os indícios caminham, não como se ele fosse aquele que não soubesse de nada. Como que alguém não sabe de nada é beneficiário de tudo aquilo que sabem do que estão fazendo por ele, né? Todo mundo comete dolo, menos ele, que é o único beneficiado. Ele recebeu em dinheiro parte das joias. O Mauro Cid fala pro pai dele, a dupla Agente 86, certo? Eu fiz até a conta das 198, não é, professor? Os dois agentes 86 que se fotografam na missão secreta, que trocam e-mail, que mostram a comprovação do depósito em conta. A situação do Bolsonaro, a prova contra o Bolsonaro é documental. O que ele quiser dizer, olha, não sabia de nada, é ele que fique dizendo. Mas é impossível a gente crer que ele não soubesse de nada, todos em torno dele soubessem para dar dinheiro para ele. Seria algo a se imaginar, se ele não soubesse de nada, se os seus assessores se locupletassem e ele não. Agora, é o primeiro caso no direito penal em que alguém se locupleta sem saber que está se locupletando. Claro que ele é o chefe, e não é só de peculato. Existe uma ampla organização criminosa aí. O que o professor César Bittencourt está apontando, ele está apontando a obediência hierárquica. A obediência hierárquica ela é um instituto que foi criado e foi mitigado um pouco exatamente durante o regime nazista. Olha que coisa. A ordem manifestamente ilegal, certo? Poderia não ser cumprida. Poderia não ser cumprida. Você está falando de Mauro Cid. De Mauro Cid. De quem ele recebeu a ordem para vender aquela joia? Não pode ter sido do dono da joia, do Tem até árabe. uma máxima entre os militares que a ordem ilegal não se cumpre, não é isso? Sim, mas o que é a ordem ilegal? A ordem ilegal é aquela ordem que está absurdamente... Vai lá e mata aquela criança. Sobe no morro e mata aquela criança. Isso é uma ordem ilegal. Certo? Certo. Agora, transacionar uma joia... Porque o que o Bolsonaro fez? Ele pegou um quadro que estava na parede, vendeu o quadro, botou o dinheiro no bolso. Não tem muita diferença. Ele não pode dizer, puta, eu não sabia que esse quadro não era meu, rapaz. Ah, que não me diga isso. Ora, por favor, Bolsonaro. Mas existe essa tentativa, te interrompendo de novo. Existe uma tentativa... O advogado dele, que recuperou a joia, é o primeiro advogado do mundo que, ao invés de receber dinheiro do cliente, gasta dinheiro com o cliente. Também é o advogado que deveria ser uma instituição. Ele é um assistente social, ele não é advogado. Né? Olha, eu percebi que o meu cliente estava enroscado, corri para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União que não era para ele. A história dele não se sustenta dessa maneira porque ele precisa dizer quem falou para ele onde estava o relógio, a quem foi vendido. É lógico. E aí ele disse que recebe ordem, mas não de Bolsonaro nem de E Cid. se a ordem fosse para ele, tudo bem. Mas não é. Ele foi até os Estados Unidos, viagem que ele negou. Ele nunca tinha visto aquele relógio. Aí ele começa, não, eu fui mesmo, mas eu fui por minha conta para salvar uma determinação do Tribunal de Contas da União. Não, esse advogado, cara. Nós estamos aqui, eu tenho aqui um colega advogado. Eu nunca vi na minha vida advogado gastar dinheiro assim com o cliente tão despretensiosamente. É. E, aliás, eu trouxe aqui, olha, eu entendi por que ele assinava tudo com BIC. Porque de ouro ele vendia. Só sobrou a BIC para ele, né? Ele tinha que fazer isso mesmo, né? Essa é a piada que o Tardelli preparou para vir para o grande debate hoje. O Tardelli, gente, é uma pessoa que eu vou te contar. Quando eu acho que ele vai falar um negócio mais sério, ele vem com uma piada. Muito bem, Tardelli, deixa eu passar aqui para o Armando, para ouvir um pouquinho o Armando sobre como se constrói essa história agora e se tem essa interligação entre a fala de Wassef, né, que a gente mostrou aqui no primeiro bloco, dizendo que não sabe quem mandou, não vai dizer ainda quem mandou, mas alguém mandou ele lá buscar o relógio, até porque ele poderia dizer que foi por conta própria, eu que fiz da minha cabeça, mas aí ele tem que dizer onde que estava o relógio, quem disse onde estava o relógio, esse tipo de coisa. Então ele está construindo uma outra história agora, e a gente fala outra história porque ele já contou outras antes também. E agora a defesa, né, o advogado Bittencourt, a defesa de Mauro Cid, dizendo que o cliente recebeu ordens, mas ainda não sabe de quem.
Boa tarde a todos, um prazer enorme estar mais uma vez com todos, novamente com uma bancada tão importante e tão seleta. Vamos começar com o doutor César Bittencourt, muito bem ponderado pelos colegas, principalmente pelo colega Tardelli. Realmente é uma sumidade, é um nome iluminado do direito penal, autor de livros e muito festejado. Realmente o que ele fala sobre a justiça castrense, ou seja, a justiça militar, ela é diferente. Entre nós aqui, se um superior hierárquico determina que façamos algo ilegal, nós falamos, olha, eu não farei, eu não vou atirar a pedra, eu não vou bater o carro contra o muro, contra uma pessoa, não vou destruir algo, porque é algo ilegal. E nós sabemos desde cedo o que é certo, o que é errado. Para os militares, essa regra existem exceções, digo na justiça castrense, tanto para os militares das Forças Armadas, digo Exército, Marinha, Aeronáutica, e para as polícias militares, digo polícias porque cada estado tem a sua. Muito bem, se um superior determina que o militar faça alguma coisa, mesmo que ilegal, existe uma parte da doutrina que fala que ele é obrigado. Por exemplo, acione o gatilho da arma. Olha, mas há uma criança ali, tem uma pessoa passando, eu dei a ordem para puxar o gatilho. Ele é obrigado a fazê-lo. Passe com o automóvel naquela multidão. Ele deve fazê-lo. Se ele não fizer, ele está entrando, agora eu falo do advogado, o CEF, não mais do doutor Bittencourt. Ele está entrando em um cipoal jurídico, né, em uma malha muito fina, e ele precisará depois explicar, porque se ele está falando, se ele está botando essas provas sobre a mesa, ele será questionado certamente pelo delegado, pelo Ministério Público. Quem tocar essa investigação vai pedir para que ele fale, né? Então precisa tomar cuidado no que está falando e nas pessoas em que ele está começando aí a apontar sem falar nomes. Mas é uma tese dele, eu não sei onde ele chegará com essa tese, realmente eu até agora não entendi, mas também é um advogado muito preparado e deve ter ali na manga alguma coisa guardada que nós não sabemos. Mas vamos aguardar. Mas com relação, só para voltar a esse ponto do Dr. César Bittencourt, há sim essa teoria, né, na justiça militar e o Dr. Bittencourt, sabedor disso, certamente vai utilizar. Muito bem. Olha, eu vou pedir licença ao professor José Vicente, quero ouvi-lo também sobre todo esse imbróglio aí envolvendo tanto Mauricídio, Frederico, o ASEF e as joias, mas antes quero fazer um registro jornalístico aqui. O hacker Walter Delgatti Neto chegou à sede da Polícia Federal em Brasília. Essas são imagens gravadas de agora a pouco pelo Guilherme Castriotto, da CNN em Brasília. Walter Delgatti estava preso em São Paulo e foi levado à capital federal para o depoimento e ele está preso acusado de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A expectativa é que Delgatti Neto apresente elementos que sustentem uma eventual delação premiada. Mas isso é tema, professor José Vicente, para outro momento e outro debate, porque aqui a gente tem várias séries, vários capítulos, né, ao mesmo tempo, né, Poit está rindo, é verdade. Agora vamos voltar para o caso das joias. Como o senhor vê, professor José Vicente, essa fala tanto do ASEF, dizendo que recebeu ordem sim de alguém, mas ele que quis ir lá, comprou o relógio e devolver aqui ao governo brasileiro, sabendo que pertencia ao governo brasileiro, que Bolsonaro nada tem a ver com isso, nem Mauricídio, e a defesa de Mauricídio dizendo que o seu cliente também recebe ordens. Pois é, Luciana, é um prazer falar com você novamente, um prazer estar aqui com o Poit, com o Tardelli, né, com o Armando, uma alegria muito grande poder participar desse debate com vocês. E acho que os colegas já traduziram de uma forma muito precisa, não é? Ou seja, nenhum advogado do mundo se prestaria a desenvolver um trabalho que contraria a razoabilidade das coisas, né? Isso ele pagar, entregar dinheiro aí para o seu cliente. Mas me parece que o pano de fundo é que está em curso uma tentativa de mudar, né, um enredo que parece que os conjuntos dos indícios já se fortalecem no sentido de apontar responsabilidades, até do presidente, e por conta disso a tentativa agora é tentar construir uma outra narrativa e um outro enredo. Bom, se tem alguém que deu uma ordem, esse alguém vai precisar ser publicizado, ser conhecido, ser apresentado,
e me parece que isso embaralha um pouco mais, não é, a comprovação dessas autorias na medida em que vai ficar a questão, ao final, quem deu a ordem? E seguramente vão ser escolhidos a dedos aqueles que poderão ser os dadores dessa ordem para que cada vez mais tente-se, né, retirar as possíveis responsabilidades do presidente, que a cada dia ficam assim mais consistentes, mais veementes, não é? Então, por conta disso, eu acho e entendo que os colegas têm toda a razão, né? Os argumentos do advogado Youssef são rasteiros, não se justificam, não param em pé, como se diz aí, linguajar comum, e mesmo essa teoria, como disse o Armando, é perigosa, porque o que nós tínhamos até aqui era uma narrativa que, apesar de ter aí fragilidades, ela entregava aí uma certa racionalidade, mas agora mudou, e se mudou, a nova que virá para substituir parece que entra num terreno muito perigoso, porque se tem um mandante, esse mandante vai ter que aparecer, e se não for o presidente, como o caso parece apontar, alguém terá que ser. Então a gente vai precisar fazer, como já disse o Armando e os colegas, esperar os próximos capítulos.